Saudações pessoal do YouTube, meu nome é Micreiro e hoje estamos inaugurando nosso quadro Jogando Hoje. No decorrer do vídeo estarei falando um pouco mais do nosso canal. Vamos que vamos então! Nesse quadro que vamos falar hoje nesse vídeo, vai ser do jogo Penumbra. Na verdade é uma série de jogos, né, com 3 episódios, onde que no primeiro episódio o personagem ele recebe uma carta de seu pai. Nisso, no enterro, onde tá, no momento que está havendo o enterro de sua mãe, né, é meio complicado aí, né, porque imagine, esse é o clímax do jogo, né, que o personagem recebe uma carta, né, e é a carta do pai dele que supostamente estaria morto. E essa carta faz com que ele viaje até a Noruega, né, no norte da Noruega, né, num lugar frio. E nesse momento que ele vai chegando na Noruega, ele vai vendo que caiu numa emboscada. Por que caiu numa emboscada? Porque o navio que ele vai de avião, daí ele pega o navio, e no navio que ele está, esse navio está encalhado no meio do gelo. Então a primeira fase do jogo é isso, mostra você indo até o norte da Noruega, né? E mostra você já um prologue explicando o que está acontecendo no jogo, falando que em 2010 você recebeu uma carta, o personagem recebeu uma carta, teve que ir lá buscar, ele começa a ficar curioso, né? E vai lá atrás do pai dele, né? Porque na verdade a carta veio do pai dele. Tá. Chegando nesse lugar, a primeira coisa que acontece é o quê? Aparece o seu personagem dentro de um quarto. Você está dentro de um quarto do navio, né? E daí você tem que ficar vasculhando, né? Esse jogo ele é um jogo de terror, né? Eu não sei falar muita pronúncia, é survival. Ele parece com muitos jogos aí que tem de terror, né? Os mais famosos. E ele colocou qual que é o ponto fundamental ali desse jogo, né? O que ele traz de interessante dos outros jogos da época? Lembrando que esse jogo foi feito em 2007 e depois a sequência dele foi em 2008. Então o que ele traz de interessante aí? Mas a parte física dele, você consegue pegar uma cadeira, você consegue pegar uma mesa, empurrar uma mesa, você pode abrir uma caixa, você pode olhar o que tem dentro dessa caixa. Quer dizer, quando você começa a jogar, como você está vendo no vídeo atrás aí, você aparece um olhozinho, naquele olhozinho tem as informações do histórico daquele objeto, quer dizer, tem toda uma história em cima. Até o objeto que tem no jogo tem uma história, né? Então, e esse objeto você pode arrastar ele em qualquer lugar. Tem as anotações, existe um campo de anotações que você vai estar vendo aí no vídeo, né? Tem as anotações que aparecem. Aí conforme vai evoluindo o jogo, vai aparecendo anotações. É muito importante ver essas anotações, porque tem dicas do jogo. Porque além de ser um jogo de terror, ele é um quebra-cabeça. Você vai chegar numa certas situações que você na verdade tem que pensar como você vai sair daquela sala. É que nem você vê, eu só fiz uns trechos só da primeira parte aí, que você vai entrar dentro de uma mina, né? E esse daí que é o jogo. Começa o jogo a partir do momento que você entra na mina, né? Porque você vai entrar em buracos, né? Entrar em salas, e você vai ter que ficar procurando objetos para você conseguir sair dali. E no decorrer da história você vai encontrar com um cientista louco, a carta de um cientista que estava ali, que viveu ali. O que o personagem não sabe é se o cientista ele está ali ainda ou ele não está.
Mas que eu não quero contar muito do jogo, porque na verdade aqui não é para falar sobre o jogo, não é para falar o fim do jogo, que nem muitos dizem, né? Tem um nomezinho bonito que o pessoal aí no YouTube fala, né? Mas aqui não é para falar o final do jogo, é apenas contar um pouco da história do jogo. E eu queria as partes mais interessantes, no caso, especificações do próprio jogo, né? Lembrando que esse jogo ele só foi feito para PC. Nosso vídeo ele é feito apenas para jogos de PC. Então, se você é um gamer e gosta muito de jogo de PC e viu que faltou, que poxa, você ficou interessado em ver quais são os jogos que tem para jogar, quais são os jogos antigos, os jogos novos que fez sucesso, se roda na sua máquina. Então isso, o vídeo vai estar passando sempre isso, né? Toda vez que a gente for postar um vídeo aqui, nós vamos estar falando, né, quais são os requisitos mínimos para rodar esse jogo, se o jogo ele é free, se ele é de graça, ou se é um jogo pago. Tá ok, pessoal? Então, vamos aí, eu vou estar falando agora do requisito, um pouco da parte de requisitos da máquina que você vai rodar esse jogo, tá certo? Então vamos que vamos então. Bom, requisitos mínimos dele aí, que ele precisa para rodar, tem que ser acima de um Pentium 5 ou um Athlon, né? A velocidade do processador tem que ser de 1.5 GHz, memória RAM de 512 MB e memória de vídeo 64 MB. Tem que estar instalado DirecTV 3D e tem que ter um espaço aí livre de disco de 800 MB. Então que ele roda no OS do XP e do 2000. Roda também no Mac do 10 para cima, a versão 10 para cima, e também roda no Linux, a versão da época aí que foi lançada em 2007. O interessante desse jogo, ele tem esses requisitos, ele é um jogo antigo, um jogo de 2007, né? Ele foi lançado, né? Como já tinha falado, falei no início do vídeo, né? E por isso que tem aí os computadores atuais aí, mesmo que não tenha uma placa de vídeo, né? Muito boa, vai rodar esse jogo muito bem. Daí você me pergunta, mas ele roda em Windows 7? Roda, ele roda em Windows 7 sim, não roda lá muito bem, mas roda, mas dá pra sentir um pouco o jogo, né? Então você pode ver, os requisitos são bem pouco para você começar a jogar ele, né? Então eu acredito que você não vai ter dificuldade de jogar esse jogo não, ele é bem legal, você vai gostar bastante. Tá ok? Agora vamos falar um pouco dos desenvolvedores, tá certo? Então vamos que vamos então. Então, vamos falar um pouco dos desenvolvedores. A Fraction Games. Ela é uma desenvolvedora independente de games, né? Uma companhia localizada em Helsingborg, na Suécia. Ela é uma equipe pequena, né? Quem encabeça ela é Thomas Klipp e Jens Nilsson. E ela foi fundada em 2006. Além da série Penumbra, ela tem também a série Amnésia, que fez muito sucesso e foi lançada em 2010, né, o primeiro episódio, e depois em 2003 o segundo episódio. Bom, eu vou falar um pouco mais das curiosidades que tem da Frictional. Physical interaction system. This physical interaction system lets you interact with any object in the world like you would have in real life. So when you open a door, you just not click on it and it opens by an animation, but you actually have to physically move the mouse to open the door, so you can just open. Bom, curiosidades aí do Penumbra, né? Você fala assim, você está olhando aí o primeiro episódio, você está vendo o segundo episódio da série, você está vendo o terceiro episódio, você fala, mas eu desci lá no baixo aqui e não é desse jeito o começo dos jogos, o que é aquilo lá? O que é o Penumbra que eu joguei então?
aquele Penumbra que você jogou foi um open source, ou seja, a Faction disponibilizou o código-fonte do jogo para outros desenvolvedores, né? Eles tiveram essa vontade aí e isso aí liberaram daí para outros desenvolvedores, mas só o primeiro episódio que tem o open source liberado. Detalhe, não é um jogo de graça, ele não é free. Esse jogo, o Penumbra, ele é pago, ele é um jogo pago. Porém, como tem o open source, né, código-fonte, né, liberado aí, o motor dele foi liberado, então tem aí essa versão aí que não tem nada a ver com a série, né? Não tem nada a ver, apesar que são a ideia é a mesma, o tipo de jogo, porém é só um open source, né? Eles liberaram aí, né? E outro fato interessante também, que um dos desenvolvedores tem um quarto rosa, é isso mesmo, aonde que ele desenvolve aí os seus projetos, chamado de o quarto rosa, né? É interessante, né? Ele conta no blog dele sobre o quarto rosa, né? Ele diz que ele comprou, quando ele comprou lá o apartamento, e onde ele montou o escritório dele era um quarto de menina, né? Então era rosa e ele não tinha muito tempo de estar pintando o quarto, né? Ele acabou montando o escritório dele ali e ele não trocou, né? E daí o pessoal, a equipe no caso, né, começou a apelidar de quarto rosa. Se não me engano é do Jim que tem esse quarto aí, né? Bom, chegamos aí no finalzinho do nosso vídeo. Eu queria agradecer por todos aqueles que assistiram aí esse vídeo até o final. Se você quiser fazer algum comentário, ali, comente sobre o vídeo, expõe sua opinião sobre o vídeo, se faltou alguma coisa, se você acha que ficou incompleto, coloque aí a sua opinião aí, que a gente vai tentar melhorar aí cada vez mais o vídeo, né? Se inscreva no canal para estar acompanhando as atualizações e também para ajudar também o canal a crescer. Dê aí o seu joinha se você gostou.